Hoje nós continuamos meditando sobre o Êxodo. E ainda que os elementos deste sermão se sobreponham uns aos outros, então não dá para tratar de cada um deles de modo estanque, né? Como se cada um fosse compartimentado, como se os trechos do sermão fossem compartimentados, ainda que não se dê para fazer isso, apenas por motivos didáticos. Essa mensagem estará dividida em 3 partes: o nascimento de Moisés, o caráter de Moisés e o Deus libertador. Mas nesta noite nós abordaremos apenas a primeira parte. Diga comigo: nasce um Redentor. Vamos ao texto, Êxodo capítulo 2, ou Nomes, capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse: Porque das águas o tenho tirado. Aleluia. Não é sem motivo que Moisés nos conta que um homem, lembrando que foi Moisés quem escreveu esse texto, Moisés está contando para nós, não sem motivo, que um homem, seu pai, era da tribo de Levi, que seu pai se casou com uma mulher da tribo de Levi, e que esta deu à luz o próprio Moisés. Moisés quer deixar claro para nós de qual tribo ele era. Moisés era membro da tribo de Levi. Nós vimos, alguns domingos atrás, que Levi foi o 3º nome da lista dos filhos de Jacó que desceram ao Egito: Rúben, Simeão, Levi. Vimos que Levi foi o 3º filho de Leia, acerca do qual nossa mãe, Leia, matriarca, sem saber, fez uma poderosa declaração profética. Em Gênesis 29, verso 34, a Bíblia diz: E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora, desta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou o seu nome Levi. Nós vimos que Levi é formado da raiz lavá, o verbo acompanhar do hebraico. Levi é o unido, o auxiliar, o adjunto ou o ajudante. Vimos que no templo, depois que os descendentes de Levi saíssem do Egito, que Israel se estabelecesse na terra prometida, Canaã, que ali fosse edificado o tabernáculo e mais tarde o templo, vimos que quando os descendentes de Levi saíssem do Egito, eles, e mais ninguém, somente eles seriam os ajudantes dos Rohen ou sacerdotes. Leia se refere a Jacó, dizendo que por causa desse filho, o seu 3º filho, ela, enfim, porque esse era o anseio de Leia, né? Desde o 1º filho, ela, enfim, receberia a devida atenção do seu marido. Mas Leia, como vimos, não sabia que seu 3º filho faria a nação toda, todo Israel, receber a bênção do Senhor.
Levi, pai da tribo sacerdotal, pai da tribo levítica. Lá estariam os sacerdotes e lá também estariam, na tribo de Levi, os auxiliares diretos dos sacerdotes, os levitas. Por meio do serviço da tribo de Levi, Deus estaria perto. Deus se revelaria ao seu povo. Em Levi, Deus se revela como aquele que quer estar junto de nós, de um modo profundamente real. Ele é o Deus que quer ouvir as nossas orações, que quer receber o nosso louvor, que quer receber as nossas ofertas, os nossos sacrifícios e quer nos ensinar os seus mandamentos. O Deus de Levi é o nosso Deus. Moisés, então, pertencia à tribo que anos mais tarde seria escolhida como tribo sacerdotal. Por meio dessa tribo, Deus convocaria toda a nação de Israel para perto de si. Então, o que está sendo dito para nós aqui em Nomes, ou Êxodo, capítulo 2, quando Moisés conta para nós que um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da tribo de Levi, esta concebeu e deu à luz ao próprio Moisés. A Bíblia está dizendo para nós que havia um chamado. Nesse momento da história, ainda oculto aos membros da tribo de Levi. Eles ainda não eram tribo sacerdotal, tudo estava ainda começando. Havia um chamado neste momento da história, obviamente ainda oculto, inclusive aos olhos do próprio Moisés, um bebezinho. Mas por causa desse chamado, desde cedo, o coração de Moisés queimaria. E por causa desse chamado, Deus interviria de modo sobrenatural, de modo extraordinário, de modo miraculoso, porque Deus, o nosso Deus, é o Deus da tribo de Levi. Os nomes dos pais de Moisés, se vocês notaram, não aparecem aqui. Só vão aparecer no capítulo 6 de Êxodo, no verso 20. Anrão e Joquebede. Anrão, cujo nome significa povo eminente. Povo que vai além dos outros povos, que excede. Esse é o significado do nome de Anrão, no hebraico. E Joquebede, aquela que glorifica Iô, mas Iô aqui é derivação de Iá. Iá aqui é Iavé. Aquela que glorifica Iá, aquela que glorifica Iavé. Por meio de um povo eminente, por meio daquela que glorifica Iá, nascerá Moshe. Vamos esperar para daqui a pouco ver o significado do nome de Moshe. Joquebede, diz o texto, vê que o bebê era formoso. Diga comigo, Tov. Tov, que está traduzido na maioria das Bíblias como formoso, tem outros sentidos também. Tov pode ser saudável, Tov pode ser bom. De um modo ou de outro, Joquebede vê que aquele menino está bem, está bonito, está viçoso, está bem guardado, bem suprido pelo Senhor. Por causa disso, Joquebede o esconde por 3 lunações. O literal no hebraico é 3 lunações, ou 3 meses, porque o mês judaico era contado a partir das fases da lua. Por 3 meses, Joquebede esconde Moshe da violência egípcia. Vocês lembram que no final do capítulo 1, o faraó tinha mandado todo o seu povo, jogar os filhos dos judeus no rio Nilo. Meninos judeus que nascessem, todo egípcio estava autorizado, na verdade estava mandado, ordenado, a lançar no rio. Joquebede agora, corajosamente, protege o seu menino, esconde-o por 3 meses. Moisés então nasce quando essa ordem de extermínio está em vigor.
ele nasce em meio à mais terrível opressão do seu povo. Mas esse povo, essa pergunta nós precisamos fazer: é de todo inocente? É de todo vítima? Talvez não. Embora o livro de Êxodo não nos conte abertamente sobre a condição espiritual dos israelitas oprimidos, outros livros da Bíblia o fazem, por exemplo, o livro de Juízes. E levantou o Senhor juízes, diz o texto, que os livraram da mão dos que os roubaram, porém tampouco ouviram aos juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Talvez, quando Israel estava lá ao pé do Monte Sinai, e Moisés subira para receber os 10 mandamentos, e o povo lá embaixo fabricou um bezerro de ouro para o adorar, talvez o que nós tivemos ali ao pé do Sinai foi uma recaída, um retorno a uma idolatria já praticada, em vez de uma primeira prática da idolatria. Por que estamos cogitando destas coisas? Porque, de um modo geral, Israel só ficou debaixo de opressão quando se apartou do seu Deus. Precisamos fazer essa pergunta. Ela é estritamente necessária agora. Êxodo, capítulo 1, verso 7, tinha dito para nós que os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, e eu peço que você repita isso comigo agora, de maneira que a terra se encheu deles. Aleluia. Como o Egito teria ficado cheio de hebreus, se Jacó e Faraó, nos dias em que José estava vivo, tinham feito um acordo de que os filhos de Israel ficariam especificamente na terra de Gósen. Gênesis 47, de 1 a 11, diz isso para nós. Será que os israelitas quebraram o acordo? Há certa unanimidade entre os comentaristas, entre pesquisadores, entre teólogos, sobre o seguinte: José teve o cuidado para que os seus queridos compatriotas, os seus irmãos, seu pai e os descendentes dessa primeira leva de judeus que foi para o Egito, José teve cuidado para que seu povo ficasse isolado na terra de Gósen, também chamada na Bíblia de Ramsés, para poupar o povo da contaminação religiosa. Porque o Egito era extremamente idólatra, pagão. Mas, se os israelitas se espalharam e se multiplicaram por toda a terra, será que eles se mantiveram longe do paganismo? André Schurrack nos conta um detalhe muito interessante. Segundo alguns comentadores, detalhe, aqui são comentadores judeus. Depois do desaparecimento da primeira geração, os hebreus infringiram a ordem dada por Jacó de permanecer em Gósen. Com exceção dos filhos de Levi, eles abandonaram a maior parte de seus costumes e tradições e começaram a assimilar-se à sociedade egípcia. Assim se explica o Midrash Tanhumá. Midrash é texto rabínico
de interpretação profunda, exegese profunda, particularmente da lei de Moisés. Volto à leitura. Assim se explica o Midrash Tanhumá, segundo o qual teatros e circos no Egito estavam cheios dos hebreus. Israel estava perdendo a sua identidade. Israel estava se secularizando. Esse é o problema. Quando a primeira geração de judeus, Jacó e seus filhos, essa primeira geração morreu, e se levantou um novo faraó, levantou-se também um novo povo. E aqui está o problema. À exceção talvez dos filhos de Levi, Israel está debaixo de opressão no Egito, em parte porque assimilou a cultura e a religião pagã do Egito. Moisés nasce então em dias de opressão, mas não apenas isso. Moisés nasce em dias de paganismo no meio do seu povo. Seus pais, provavelmente um casal piedoso, tendo em vista o que a Bíblia vai falar sobre a espiritualidade do próprio Moisés, que foi criado por Joquebede, até ficar grandinho, a espiritualidade de Arão, seu irmão mais velho, e de Miriam, muito provavelmente Anrão e Joquebede eram piedosos, tendo em vista a espiritualidade dos filhos deles, Moisés, Arão e Miriam. Esses pais piedosos, então, escondem o menino por quanto tempo? 3 meses. Quantas vezes o choro daquele bebê não teve que ser abafado para que ele pudesse viver? Pais piedosos, profundamente tementes a Deus, não sabemos como. Porque não deve ser missão muito fácil esconder a presença de um bebê numa casa. Tiveram que abafar o choro daquele bebê para que ele pudesse viver. E a Bíblia diz que quando já se tornou impossível escondê-lo, Joquebede tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Esse trecho da narrativa está repleto de elementos simbólicos que nós precisamos examinar agora. O junco, ou papiro, crescia abundantemente às margens do rio Nilo. O talo do papiro pode atingir até 6 metros de altura, na verdade 6 metros de comprimento. A flor do papiro, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que a flor é repleta de finas hastes verdes, são muitas, 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 muitas. E isso lembra os raios do sol. E por causa dessa comparação com o sol, que era um dos principais, se não o principal deus do Antigo Egito, o papiro era venerado como planta sagrada, por causa da sua aparência, lembrando os raios do sol, a aparência da flor do papiro. O miolo do talo era usado na fabricação daquilo que foi o precursor do papel, o papiro. E a casca do papiro, que é extremamente dura depois de seca, era utilizada na confecção de cestos, como foi o caso do cesto em que Moisés ficou, na confecção de camas e até na confecção de barcos que os egípcios usavam para atravessar, cruzar os mares do mundo. Barcos que eram feitos da casca do papiro. O juízo final sobre os egípcios opressores, a Bíblia diz que aconteceria no Mar Vermelho, quando Deus abriria diante de Israel o mar, os judeus passariam o mar a pé seco e os egípcios vindo atrás seriam tragados pelo mar que se fecharia sobre eles. O detalhe é que o Mar Vermelho, o Yam Suf, é literalmente mar de juncos.
o nome literal. A Bíblia está simbolicamente falando muitas coisas para nós aqui. Diga comigo, a sabedoria. A sabedoria está representada, ou o conhecimento está representado no papiro, na folha, que era feita a partir do miolo do papiro. O poder, diga comigo, poder. O poder que está aqui nas grandes embarcações egípcias que atravessavam os mares, derivadas, as construções dessas embarcações, derivadas de papiro, muitas delas. A idolatria, diga idolatria. A idolatria que está representada aqui em papiro cuja flor era venerada, como se o papiro fosse uma planta sagrada, por fazer referência ao sol, por lembrar o sol. Diga comigo, a condenação. A condenação do Egito também está representada aqui, porque seria no mar de juncos, ou no mar de papiros, a queda final do exército de Faraó. Tudo isso está simbolicamente apresentado a nós no cesto em que Moisés escapou da mão dos egípcios. Veja que ironia. Aquele cesto era feito de um material que representava muita coisa para os egípcios. Deus diz, vai ser nisso aí que eu vou salvar meu filho. É nisso aí. Numa coisa que fala de sabedoria, de poder, de idolatria, de condenação. É nisso aí que eu vou salvar o meu escolhido. A Bíblia também fala para nós que foram usados impermeabilizantes no cesto, claro, senão ele afundaria. Não entraria água. Betume e pez ou piche. Esses elementos não eram produzidos no Egito, eram extraídos em Canaã, dos arredores do Mar Morto ou Mar Salgado. Dali vinha betume e piche. O detalhe é que o Mar Morto, por toda a Bíblia, é um grande símbolo da terra É um dos principais acidentes geográficos da terra prometida, é o Mar Salgado. A Bíblia está dizendo para nós que no cesto de Moisés estão representados sabedoria, poder, idolatria, condenação do Egito, mas também no cesto de Moisés está anunciada a terra prometida. Ali tem betume e pez, elementos que eram extraídos da terra prometida, eles estão ali, no meio, no objeto que Deus usará para a salvação do seu escolhido. A Bíblia está dizendo para nós que o Senhor do tempo tece a sua história, e essa história certamente será concluída. O Senhor do tempo vai triunfar sobre todas as forças do mal. Ele está agora zombando de todos os poderes das trevas. Já começou. A libertação de Israel já começou. Olhe para o cesto de Moisés. Aleluia! A Bíblia diz que Joquebede solta o cesto entre os juncos. Ou seja, os juncos vão segurar o cesto, vão impedir que o cesto saia à deriva pelo Nilo afora. Não. Ela solta o cesto entre os juncos, e eles ficam retidos ali. O cesto fica retido ali. Então, os desenhos animados, né? Algumas obras de fantasia, realmente incluíram vários elementos que não fazem parte do texto bíblico. O cesto de Moisés não saiu pelo Nilo atravessando como se fosse um transatlântico, não. Não foi isso. Joquebede solta o cesto entre os juncos. Agora o detalhe. O Nilo, para os egípcios, era um deus. Ele era adorado como Deus.
Mas esse Deus egípcio será justamente o instrumento para libertar Israel. Miriam vai vigiar o cesto. A filha de Faraó vai se banhar no Nilo. Um gesto, no mínimo, estranho. Há pesquisadores que dizem que isso é absurdo na narrativa. O que a filha de Faraó vai fazer se banhar no Nilo? Ela se banharia no palácio. A justificativa para esse banho, veja o Deus que subverte todo o plano do mal. A justificativa para esse banho, sabe qual é? Culto. A princesa foi ao Nilo para fazer imersão em águas sagradas. Ela foi tomar um banho ritual. Essa é a única justificativa. Em culto aos deuses do Egito, talvez em culto ao próprio Nilo. Lá está ela no meio do seu culto pagão. E o culto é interrompido. Vocês estão aí? Pausa na cerimônia, minha gente. Está muito legal isso aí. Deus diz, olha, espetacular esse banho aí no Nilo. Mas Nilo não é Deus, não. E os deuses do Egito não são nada. Faz o seguinte, olha aquele cesto ali. Naquele cesto tem um libertador que eu vou usar para zombar de todo o poder dos deuses que não podem salvar. Deus está usando o falso Deus Nilo para sustentar a vida do seu bebê escolhido. Interessante que literalmente o verso 5 diz que quando as moças, as servas ali da princesa vão andar na beira do rio, que elas estão sobre a mão do Ieor. Ieor é Nilo em hebraico. Elas estão sobre a mão do Ieor. Na verdade, o cesto está sobre a mão do Ieor. Deus está usando o Nilo para sustentar Moisés. Segura o meu filho aí, Nilo. A ordem é divina. Uma das servas da princesa traz o cesto até ela. Quando ela abre, o menino chora. A filha de Faraó tem piedade dele e diz, é um filho dos hebreus. Diga comigo, é um filho dos hebreus. Ok, como ela sabe? Como ela identificou que aquele bebê era israelita? Resposta para isso. Os povos antigos, vizinhos de Israel, não circuncidavam bebês. No Egito, a circuncisão era praticada apenas em rapazes que estavam prestes a se casar. Circuncisão de bebês era quase que exclusiva de Israel, por ordem de Deus a Abraão. Então o que aconteceu aqui foi que quando essa mulher viu, ou desenrolando o bebê, ou porque ele chorando se desenrolou, quando ela viu a nudez, quando ela viu o bebê despido, ela percebeu que ele era circuncidado. Havia um sinal da aliança de Deus com Abraão no corpo daquele menino. A igreja está aí? Que coisa maravilhosa. A princesa identificou no bebê a marca da aliança de Deus com Abraão. Mesmo sabendo da ordem do pai dela, ela era filha do, mesmo sabendo a ordem de seu pai, a filha de Faraó se compadeceu do menino que tinha uma marca divina no seu corpo. Deus fez o escolhido achar graça diante do povo inimigo. Deus é especialista em fazer esse tipo de coisa.
em fazer com que os seus escolhidos, os seus separados, em todas as idades, achem graça até mesmo diante dos seus inimigos. Quem era ela? Talvez a herdeira do trono do Egito. Talvez. Nós não sabemos. Possivelmente, essa princesa não tinha um filho natural. E por isso mesmo adotou o menino como seu filho. Deixou-o na casa de Joquebede um tempo, até ser desmamado, ficar grandinho e poder ser cuidado por ela, princesa. Se assim fosse, o seu bebê seria preparado para herdar o trono em lugar dela. Talvez pesasse no coração da princesa o fato de não ser mãe. E justamente por isso ela se enterneceu diante do choro do bebê. Talvez Deus usou a ausência de filho para que aquela mulher, aquela princesa egípcia, se tornasse mãe do libertador de Israel. Talvez Deus gere necessidades na vida daqueles que se opõem ao povo de Deus, justamente para que o povo de Deus seja abençoado. O que nós estamos vendo é que Deus é soberano sobre a história do seu povo. Soberano. Nosso Deus é soberano sobre a história do seu povo. Deus sabe como usar a dor e o sofrimento de qualquer pessoa, simpatizante ou não do Evangelho, amante ou não de Deus. Deus sabe como usar a dor e o sofrimento de qualquer pessoa, em qualquer lugar, em favor dos oprimidos. Deus pode usar qualquer um para abençoar os oprimidos, para beneficiar seu povo. Deus pode. Miriam oferece uma ama de leite para amamentar, evidentemente, o menino. Imediatamente a princesa aceita. Miriam traz Joquebede até a princesa, que lhe entrega o menino, e passa a pagar um salário para a mãe do menino cuidar do seu próprio filho. Agora o menino terá licença para viver. Joquebede poderá criá-lo e criá-lo contrariando a ordem do faraó de exterminar os meninos judeus. Durante o período em que vigorou a ordem de extermínio de bebês judeus, meninos, Moisés talvez será o único menino judeu em todo o Egito. Naquela idade, talvez só ele. Que interessante. E Joquebede será financiada pela própria casa do faraó. Olha, eu não sei o que está passando agora no seu coração, mas eu vou dizer o que está passando no meu. Em favor dos seus escolhidos, Deus faz coisas absolutamente inimagináveis. Eu posso ser um numa nação inteira, guardado por Deus. Eu vou repetir isso. Eu posso ser um numa nação inteira, guardado por Deus. Moisés, protegido, guardado,
Deus tinha um plano e Deus iria concretizá-lo. Deus iria fazer o que ele havia prometido. Ele disse a Abraão: depois de 430 anos, eu libertarei aquele povo e eles sairão ricos de lá, cheios de bens. Quando ele estivesse crescidinho, o menino seria entregue à princesa. A princesa toma Moisés por filho, na verdade, um menino, e lhe põe o nome Moisés. Moshe. Diga, Moshe. Esse nome é egípcio ou hebraico? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mas quem deu o nome para o menino foi uma egípcia. Que nome é esse? O nome Moshe possivelmente é a tradução hebraica de um nome egípcio. O hebraico Moshe vem de Machá. Machá é tirar. Mas você tem no Egito um nome que é irmão de Moshe. Um nome que normalmente aparece ligado a algum tipo de deus egípcio. Por exemplo, o faraó Tutmoses ou Tutmeses. Meses ou Moses aqui é o mesmo Moshe. Tutmoses ou Tutmeses, faraó, é filho do deus Tut. Ramsés, que é Ra, mas Meses ou Moses, filho do deus Ra. Ra, Meses ou Ra, Moses, é o mesmo Moisés. É o Moisés de Ra. Moisés é a uma só vez, esse é o sentido do nome, e aqui há uma complexidade para se entender o nome de Moisés, porque ele é hebraico vindo do egípcio. Moisés é a uma só vez, diga comigo, o tirado das águas. E ao mesmo tempo, diga, ele é filho de um Deus. Qual? Moses é filho de um Deus, que ainda não é dito qual é seu nome. Moisés é a uma só vez o tirado das águas, mas que como pretendente ao trono, como filho da filha de Faraó, é filho de um Deus ainda desconhecido da princesa. Ela não sabe qual é o nome do Deus. Ela não põe que ele é filho do Nilo. Ele é filho. Será por esse filho, ou por meio desse filho de um Deus desconhecido ou ignorado pelo Egito pagão. Veja o quanto isso tem a ver com a história de cada um dos escolhidos de Deus. Vou repetir. Será por meio desse filho de um Deus desconhecido ou ignorado pelo Egito pagão que será revelado o poderoso nome Yahvé. Esse é o chamado de cada cristão. Por meio de nós ser revelado o poderoso nome de Jesus. O tetragrama será revelado a Moisés. Y, equivalente em português, né? O YHWH. Por meio de Moshe, Israel conhecerá Yahvé. Por meio de Moshe, o Egito conhecerá a Yahvé.
Êxodo capítulo 6, verso 3, diz algo surpreendente. Deus falando a Moisés: eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, YHWH, não lhes fui perfeitamente conhecido. Eu não me revelei como Adonai, como Yehová, como Iavé. Eu não me revelei aos patriarcas assim, Moisés. Desta maneira eu estou me revelando a você. O que é isso? A Bíblia apresenta Deus em relação profunda com seu povo a partir de Moisés. Deus se revela primeiro a Moisés na tenda, preste muita atenção. E por meio de Moisés em relação profunda através de sinais e da lei. Essas manifestações nem por meio de Abraão, Isaque e Jacó Deus tinha feito. E é isso que Deus está dizendo agora para Moisés no capítulo 6. Você será o agente da revelação, como ninguém antes de você, Moshe. Eu estou olhando para essas coisas, estou olhando para a igreja de Cristo, hein? A gente vai chegar lá. Deus, em relação profunda com seu povo, se revelará a Moisés na tenda, e por meio de Moisés, através de sinais e da lei. Os patriarcas jamais realizaram algum milagre em nome de Yahvé. Moisés sim. Os patriarcas não receberam a lei. Moisés sim. Mas há um maior que Moisés. Aleluia. Há um Senhor que levantou Moisés como remidor, como resgatador, como libertador do seu povo. Um Salvador que livrou Moisés ali no Nilo, que livrou Moisés por 3 meses na casa de seus pais e que livra todo o que nele crê das garras de Satanás, das garras do mal. Há um Filho unigênito de Deus, que foi a própria origem dos milagres e da lei entregue a Moisés. Ele é oferecido a cada um de nós hoje e deseja comungar conosco de modo extremamente íntimo, conforme aponta para nós esta ceia que daqui a pouquinho celebraremos. Ouça Hebreus capítulo 3. A partir do verso 3. Portanto, meus irmãos, a quem Deus separou para si e a quem chamou para participarem da vida celestial, atentem para o enviado de Deus. E aqui o autor aos Hebreus está falando sobre Jesus. Aliás, esse é o tema do livro de Hebreus, né? A superioridade de Cristo sobre a lei, sobre o sacerdócio, sobre Moisés. Atentem, vamos dizer isso juntos? Atentemos para o enviado de Deus. Aqui, o autor aos Hebreus está dizendo de alguém que é o representante perfeito de Deus. Ele prossegue dizendo: o sumo sacerdote da fé que proclamamos, quem aqui é discípulo de Jesus Cristo. Agora, o autor aos Hebreus está dizendo que Cristo é nosso representante perfeito junto a Deus. Ele é ao mesmo tempo o representante perfeito de Deus e o nosso representante junto a Deus. Verso 2, o qual cumpriu fielmente a missão que Deus lhe designou, tal como Moisés serviu fielmente na casa de Deus, ou família. Isso vale também para os próximos versos. Moisés serviu fielmente na família de Deus, na casa de Deus. Mas Jesus, diga comigo, Jesus. Estamos agora citando Hebreus capítulo 3, eu tinha dito a partir do verso 3, não, começamos no verso 1, agora estamos no verso 3. Hebreus agora 3, verso 3, diga, mas Jesus é muito superior a Moisés.
Da mesma maneira que o homem que constrói uma casa tem mais mérito do que a própria casa. Se é verdade que não há casa que não tenha sido construída por alguém, não menos verdade é que quem construiu tudo o que existe foi Deus. Então Cristo, porque o autor aos Hebreus já tinha dito isso nos capítulos anteriores, nos 2 capítulos anteriores, o Cristo como Filho único de Deus, então Cristo como Filho único, como herdeiro de tudo, tem o poder de mandar sobre a casa. Enquanto Moisés é servo na casa, Cristo é Senhor sobre a casa. É bem certo, diz ele no verso 5, que Moisés serviu com toda a fidelidade na casa de Deus, mas o que ele fez foi um serviço, o de anunciar aquilo que haveria de ser revelado mais tarde. E Moisés, como o próprio Cristo vai dizer, tornou-se um proclamador de Cristo. Mas Cristo, diz o autor aos Hebreus no verso 6, é fiel e responsável como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós próprios, se conservarmos a nossa confiança até o fim. Diga comigo, a fé em Cristo. E o autor aos Hebreus finaliza esse verso 6 dizendo, assim como a exultação da esperança nele, diga, a alegria em Cristo. Então nós somos chamados a conservarmos nossa fé e a conservarmos nossa exultação, nossa alegria, por causa da fé em Cristo. Nesta ceia nós celebramos Jesus Cristo. Quero finalizar dizendo a vocês o seguinte: a cruz e a ressurreição revelam um poder, um ato divino muito maior, veja só, que o cesto de Moisés. Enquanto no cesto Moisés vive, na cruz Cristo morre para reviver ao terceiro dia. Ele não foi poupado, ele foi ressuscitado. Enquanto a sabedoria, representada no miolo, ou simbolizada no miolo do papiro, o poder naval, simbolizado na casca do papiro, a idolatria, representada na flor venerada do papiro, a condenação do Egito, realizada no Mar Vermelho ou Mar de Juncos, todos esses elementos representados no cesto em que Moisés foi salvo, Cristo é mais que tudo isso. Cristo é o cesto de salvação, Cristo é a arca de salvação, Cristo é a própria pessoa em quem nós somos salvos. Ele é efetivamente para nós salvação. Em Cristo não está simbolizada a salvação, Cristo é a salvação. Em Cristo nós somos salvos de toda falsa sabedoria. Em Cristo nós somos salvos de todo poder ilegítimo. Em Cristo nós somos salvos de todo culto aos falsos deuses. Em Cristo nós somos salvos de toda e qualquer condenação. Somos salvos inclusive da condenação ao inferno. Jesus Cristo é a nossa arca de salvação. Enquanto betume e piche no cesto de Moisés apontam para o Mar Morto, símbolo da terra prometida, o sangue de Cristo aponta para a herança de novos céus e nova terra. Pelo sangue de Cristo derramado na cruz em nosso lugar, nós não afundaremos nas águas do mar da vida. Em Cristo nós seguimos em direção à terra gloriosa, restaurada, ao paraíso de Deus.
Deus preparou para todo aquele, toda aquela que crê em Jesus Cristo. Nesta confiança, celebremos então esta ceia. Por favor, fique de pé no seu lugar, vamos exaltar a Cristo.